Na segunda parte dessa aula, nós vamos discutir o que a gente fez na primeira parte da aula, só que para o caso bidimensional e tridimensional. A grande dificuldade é que não dá mais para representar da maneira como a gente vinha fazendo, num gráfico de E por K, porque esse gráfico para o material 2D seria um gráfico tridimensional. Então a nossa representação vai ser o seguinte: a gente vai supor que a gente tem um potencial que tem a periodicidade de uma rede quadrada, e nesse caso a primeira zona de Brillouin é um quadrado também, com tamanho com lado 2π sobre A, onde A é o parâmetro da rede. Peço para vocês, se tiverem dúvidas dessa parte, relembrar lá da aula de redes recíprocas, mas o ponto então é que todos os pontos no interior desse quadrado daqui que está indicado na figura formam a primeira zona de Brillouin. Imagina que eu tenha o caso dos elétrons livres. Se eu tenho elétrons livres, a minha energia vai ser igual a H cortado ao quadrado, K ao quadrado sobre 2m. Isso significa que curvas de energia constante vão formar um círculo centrado na origem. Qual é a ideia toda? Como o elétron é um férmion, então eu vou preencher, eu não posso ter dois elétrons no mesmo estado, e eu vou preenchendo os estados possíveis até botar todos os elétrons ali dentro. Então eu vou preencher de uma energia mínima até uma energia máxima, e aí o que acontece é que quando eu tiver preenchido todos os estados, nesse meu espaço recíproco eu vou ter preenchido o interior de um círculo. Então o raio desse círculo daqui vai estar ligado com a energia máxima ocupada. E a gente pode determinar qual é o raio dessa esfera, desse círculo, desculpa, lembrando do que a gente fez no caso unidimensional, que vai ser basicamente a mesma coisa aqui. Dentro de cada banda cabem 2n elétrons, como a gente viu na última parte da aula. Se eu tenho átomos de valência 1, eu vou botar apenas metade disso. Então eu vou preencher metade da minha primeira zona de Brillouin, como a gente viu no caso unidimensional, né? Aqui está a parte achurada em azul, que são os estados preenchidos, e eles correspondem a metade da primeira zona de Brillouin preenchida. Então eu tenho que preencher aqui, nesse meu caso bidimensional, um círculo, até eu chegar no caso em que eu tenho um círculo com metade da área do quadrado. Então, se você chama o raio do círculo de Rzinho, a condição para descobrir o Rzinho é que a área do círculo, que é πr ao quadrado, tem que ser metade da área do quadrado. Então aqui Lzinho é o lado do quadrado, que é 2π sobre A. Façam esse cálculo e mostrem que esse raio é menor do que L sobre 2. Isso significa que o círculo está inteiramente contido dentro da primeira zona de Brillouin. Tá certo? Como acontece também no caso unidimensional. Então, essa figura daqui já tem os conceitos todos que vão ser importantes para a gente ao longo dessa segunda parte da aula. A região achurada corresponde aos estados ocupados, quando eu tenho um gás de valência 1 livre, né? E essa borda daqui, ela separa os estados ocupados dos estados desocupados. Como a gente viu em outras aulas, e a gente vai chamar essa borda de curva de Fermi. Então, no caso livre, a curva de Fermi é um círculo. O objetivo dessa aula é o seguinte: e quando não for livre? O caso livre, mal bem, a gente estudou no modelo de Sommerfeld. Quando não for livre, a minha distribuição de estados ocupados não vai ser mais um círculo. E a gente quer entender qual vai ser essa nova distribuição. E a gente vai ver que entender isso vai permitir a gente descobrir quais materiais vão ser condutores e quais vão ser isolantes. Bom, então imagina que eu ligue um potencial fraquinho. O que acontece para o potencial fraco? Bom, quando eu tenho potencial fraco, vamos lembrar de novo do caso unidimensional. Abrem gaps na minha primeira zona de Brillouin. Então, se você der um zoom aqui, no caso livre, eu teria aqui um arco de parábola. Por outro lado, quando eu tenho o potencial, isso aqui abre num gap. Então, o que acontece é que as energias do caso com potencial ficam um pouco menores do que as energias do cara livre. Então, se a gente tivesse a situação livre, a gente continuaria aqui a parábola, e, no entanto, quando eu vou chegando perto da zona, da borda da zona de Brillouin, eu fico com energia um pouquinho menor. Isso significa que, quando eu ligo o potencial, eu faço com que os estados próximos às fronteiras da zona de Brillouin sejam estados energeticamente favoráveis, porque eles ficam com energia menor do que eu teria no caso livre. E aí, a minha curva de Fermi ela fica deformada da maneira como está indicado aqui na figura.
Tá certo? Então, quanto mais fraquinho for o potencial, menos isso daqui vai ser pronunciado, mais vai ser parecido com um círculo, como a gente tinha no caso anterior. Mas quando eu ligo um potencial, eu fico com essa estrutura daqui. E dá pra gente entender por que fica assim. A razão é que os elétrons agora eles querem ficar próximos às bordas da primeira zona de Brillouin. Por isso é que eles ocupam mais favoravelmente esses estados que estão aqui perto da borda, e os pontos longe das bordas acabam ficando mais esvaziados. Tá certo? Então, nota o seguinte, se eu tivesse o caso livre, esse ponto daqui, vamos chamar ele de ponto A, e esse ponto daqui, vamos chamar ele de ponto B, eles teriam energias diferentes, porque o ponto B ele tem um K menor em módulo do que o ponto A. O ponto B está mais próximo do centro do quadrado do que o ponto A. Só que quando você liga o potencial, esse ponto B está muito longe das bordas da zona de Brillouin. Então ele fica essencialmente com a mesma energia que ele tinha no caso livre. Por outro lado, o ponto A, ele está próximo à zona de Brillouin, ele ganha, ele fica mais favorável energeticamente, a energia dele diminui. Então pode acontecer dessa energia do A, ao diminuir, ficar igual à energia do B. E aí, nesse caso, eles moram numa mesma curva de energia constante. Então a curva de energia constante, quando eu ligo o potencial, não é um círculo, esse aqui é o ponto essencial. E fica com esse formato daqui. Nota, contudo, que o número de estados ocupados é o mesmo. Significa que a área continua sendo L ao quadrado sobre 2, ela só foi redistribuída. Se você aumenta mais ainda e o potencial fica forte, mais forte pode acontecer, inclusive, da região ocupada interceptar as bordas da primeira zona de Brillouin. Dá para demonstrar que se o potencial continuar satisfazendo as condições de ser uma pequena perturbação do caso livre, necessariamente essa interceptação vai ser a 90 graus, que está representado aqui na figura. Fica como desafio para vocês mostrar isso, mas eu não vou usar isso muito, isso é um detalhe, não vamos nos preocupar com isso. Agora, lembra que a primeira zona de Brillouin tem condição periódica de contorno, ou seja, esse ponto daqui e esse ponto daqui são o mesmo ponto. Corresponde a mesma coisa, no caso unidimensional, esse ponto daqui e esse ponto daqui são o mesmo ponto, porque basta eu somar 2π sobre A, eles correspondem ao mesmo ponto. Então, na realidade, a estrutura dessa minha curva de Fermi, ela é uma curva fechada, né? Porque você cola isso daqui aqui e isso daqui aqui, né? Fica uma espécie de toro. Então, pode ser um pouco difícil de visualizar, mas só para chamar a atenção para isso, eu vou voltar nisso um pouquinho mais para frente. Agora, vamos ver qual é o análogo dessas coisas para a situação mais interessante, que é a tridimensional. Olha, por exemplo, o sódio. O sódio ele é monovalente, o que a gente veio fazendo até agora é para átomos monovalentes. A estrutura do sódio é BCC e, portanto, a primeira zona de Brillouin dele vai ser um dodecaedro rômbico. Eu peço para vocês relembrarem isso lá na aula 10. E dessa maneira, a primeira zona de Brillouin dele aqui é um dodecaedro rômbico, mas apenas metade do volume dessa primeira zona de Brillouin vai estar preenchido. O potencial do sódio é um potencial bem fraquinho. Então, é muito parecido com o caso livre. E o que é o caso livre? No caso livre, a gente tem uma esfera de Fermi. Então, a superfície de Fermi para o sódio é essencialmente a superfície de uma esfera. O caso análogo bidimensional seria isso daqui. Já o lítio, ele tem a mesma estrutura do sódio, tudo parecido, mas o potencial já é um pouquinho mais forte. Então, você nota que a superfície que separa os estados ocupados dos desocupados, que é chamada superfície de Fermi, ela ganha bicos aqui próximos às bordas das zonas de Brillouin, e a razão disso é que, como a gente viu, próximo às fronteiras, próximo a essas bordas daqui, a gente tem um ganho energético, né? Já o cobre, o potencial é mais forte e a superfície de Fermi toca aqui nas bordas da primeira zona de Brillouin, tá? Então o análogo bidimensional seria esse daqui. Agora, o que acontece quando a gente tem átomos com valência 2? Bom, aqui a situação é bastante rica. No caso unidimensional, a gente viu que a gente preenche completamente uma banda, tá certo? A gente agora tem, como o átomo tem valência 2, se a gente tem N átomos, a gente vai ter 2N elétrons para distribuir. Cada banda comporta 2N elétrons, então a gente vai essencialmente preencher uma banda inteira. E é isso que está representado aqui. Agora a área do círculo vai ser exatamente a área do quadrado. E aí vocês podem ver o seguinte, que nesse caso, o meu círculo preenchido, no caso livre,
ele vai ter um raio maior do que L sobre 2. Ou seja, para o átomo divalente, os estados ocupados, para o caso livre, eles ficam parcialmente fora da primeira zona de Brillouin. Ou seja, eles ocupam tanto estados dentro da primeira zona de Brillouin, quanto estados que já estão aqui na segunda zona de Brillouin. Tá certo? Estados estão fora desse quadrado daqui. E isso é muito importante. Nota que isso é diferente do caso unidimensional. No caso unidimensional, a gente conseguia botar todo mundo aqui, né? A menos que a gente tivesse que as bandas se superpunham. A gente viu na aula passada, a gente viu na parte passada da aula caso que isso acontecia. Mas para o caso de potenciais fraquinhos, no caso unidimensional a gente tem um isolante certamente. No caso bidimensional a gente vai ver que o fato de vazar para fora da primeira zona de Brillouin faz com que eu acabe tendo um metal. Então o que acontece? Se eu tenho agora, isso tudo que eu fiz é por caso livre. Se eu ligo um potencial fraquinho, o que vai acontecer? Novamente, vai se tornar vantajoso eu ficar próximo da primeira zona de Brillouin. Essa banda inferior daqui, ela curva para baixo aqui na borda, né? Ou seja, ela fica com uma energia um pouquinho menor do que ela teria com relação ao caso livre. Por outro lado, olha essa banda superior aqui, que é a banda já que mora aqui na segunda zona de Brillouin. Essa banda superior, ela curva para cima, né? Então ela tem uma energia um pouquinho maior do que o caso livre teria. Então isso significa o seguinte, é vantajoso você ficar na primeira banda e próximo à borda da zona de Brillouin. Então pontos que estavam na segunda zona de Brillouin são penalizados porque tem um ganho de energia para ficar ali quando você liga o potencial, e eles tentam pular para pontos da primeira zona de Brillouin, mas de maneira a ficar pertinho da borda, porque pontos da primeira banda, da primeira zona de Brillouin, eles têm um ganho energético quando você liga o potencial. Então tem essa deformação dessa maneira daqui. Isso é o que acontece quando a gente liga o potencial fraco. Nota, por outro lado, que existem pontos aqui da minha primeira banda que continuam desocupados. Então, se eu ligar um campo elétrico, vai ter condução, porque eu tenho pontos aqui com energia um pouquinho maior só do que o que está ocupado. Essa minha primeira banda, que mora na primeira zona de Brillouin, ela está apenas parcialmente ocupada. Então, isso é diferente do que acontece no caso unidimensional para potenciais fracos. Agora, então, na verdade, o análogo mais direto desse caso bidimensional que a gente está estudando com o caso unidimensional é essa representação de bandas aqui. Porque no caso unidimensional a gente viu que as bandas podem se superpor. E quando elas se superpõem, como a gente viu na última parte da aula, acaba que você fica com duas bandas incompletas. E a gente acaba tendo, portanto, um metal. E é o que está acontecendo aqui no caso bidimensional. Se eu tenho um potencial fraquinho, você tem que a primeira banda, que é a banda que mora na primeira zona de Brillouin, ela fica parcialmente preenchida, e a segunda banda, ela também fica parcialmente preenchida. Então a gente também tem duas bandas parcialmente preenchidas, a gente tem condução. Às vezes, a gente separa a representação do que está no slide anterior numa representação separada para a banda inferior, tá certo? E numa representação separada para a banda superior. Então, como é que eu obtenho essa separação para a banda superior? Nota que essa calota daqui, ela é equivalente a pontos na primeira zona de Brillouin. Sempre eu posso mapear tudo que está fora da primeira zona de Brillouin dentro da primeira zona de Brillouin. Basta eu transladar por vetores da rede recíproca. Então, essa calotinha daqui, eu posso transladar para um vetor da rede recíproca e ela vem parar aqui. Essa calotinha eu posso transladar para um vetor da rede recíproca e ela vem parar aqui. E assim por diante. Assim eu construo essa relação aqui para a minha segunda zona de Brillouin. Então, esse pedaço era o que estava aqui. Esse pedaço era o que estava aqui. E assim por diante. Estou só transladando ele por vetores da rede recíproca. Esse pedaço era o que estava aqui. E assim por diante. Agora, o que acontece se o potencial for muito forte? Aí, o custo energético para eu ficar na segunda banda fica muito alto. E é vantajoso todos os pontos da segunda banda pularem para a primeira banda. E aí eu fico com uma banda inteiramente preenchida.
Uma banda inteiramente preenchida vai formar aqui um isolante, ou semicondutor, dependendo do gap. Então, quando eu vou aumentando meu potencial, eu faço com que o meu caso de valente fique isolante. Nota que nesse caso, eu não tenho uma superfície de Fermi, porque como essa banda daqui, como eu tenho condição periódica de contorno, esse lado daqui liga nesse lado, esse lado liga nesse lado, ou seja, não tem nenhuma superfície que separe a região ocupada das desocupadas. Então a gente diz isolantes não tem superfície de Fermi. Superfície de Fermi é um conceito dos metais. Aqui, por outro lado, tem, né? Nota que aqui, essa região daqui, que são esses arcos de lua daqui, arcos de círculo, desculpa, nota que esses arcos separam as regiões ocupadas das regiões desocupadas. Tá? Então, esse caso daqui, que eu tenho a primeira banda completamente preenchida, o desenho análogo em uma dimensão seria esse daqui. Eu preenchi completamente uma banda e a próxima banda já tem energias lá mais altas. Eu tenho um gap. Aqui estão análogos em 3 dimensões. O cálcio, por exemplo, ele é divalente. E o potencial nele é um potencial que não é muito forte. Então, o que acontece é que eu fico com uma estrutura assim. E isso dá uma representação para a gente da superfície de Fermi, do cálcio, né? Que justamente vai deixar aqui buracos próximos aqui a esses vértices. Né? Então aqui é o caso bidimensional, isso aqui seria o análogo tridimensional. Tá? E aqui eu estou olhando para a segunda banda, mas refletindo dentro de pontos da primeira zona de Brillouin. E, na verdade, diferentes átomos possuem diferentes superfícies de Fermi. E a coisa pode ficar bem complicada. Você pode ter situações como berílio, que você tem várias bandas diferentes que se superpõem. Pode ficar difícil de você ver o desenho. Ficam realmente representações artísticas aqui. Teve um físico que falou que eram praticamente arte moderna, porque realmente fica bem bonito, né? Agora, nota que os átomos da família 1A, todos, eles têm quase que um círculo, quase que uma esfera, né? Ou seja, eles são um pouco deformados com relação ao caso livre. E a gente entendeu por quê nessa aula de hoje. Essencialmente, o átomo monovalente ele vai tomar apenas metade do volume da primeira zona de Brillouin, e aí se o potencial for fraquinho, o máximo que eu vou ganhar são alguns bicos. Nota que o lítio tem um pouco mais de bico do que o sódio, né, e assim por diante. Agora, e isso está por trás de uma coisa extremamente importante. Quando a gente discutiu o modelo de Sommerfeld, a gente tratou os elétrons como livres. Então, nesse caso, a esfera de Fermi deles, a superfície de Fermi deles era uma esfera, que eles estavam totalmente livres. E aí, quando a gente comparava o modelo de Sommerfeld com o experimento, a gente viu que para átomos da família 1A funcionava maravilhosamente bem, mas que para outros átomos não funcionava muito bem, não. E está aqui finalmente uma compreensão fundamental de por que isso acontece. A superfície de Fermi da família 1A é parecida com o caso do gás livre. Então está aqui, diferentes átomos possuem diferentes superfícies de Fermi. Tem aqui nesse site, você pode clicar em cada átomo para ver qual é a superfície de Fermi dele. Então aqui é uma coisa extremamente rica, né? Você vê que aqui os metais de transição têm estruturas muito bonitas para a superfície de Fermi. A gente não vai entrar em muitos detalhes aqui. Materiais que não são condutores, né, não tem superfície de Fermi, como a gente discutiu. Certo? Não tem separação entre os estados ocupados e desocupados. Tem um gap. Você tem que dar um salto de energia para passar para novos estados ocupáveis. Essa teoria de bandas, ela então tem um sucesso extraordinário. Deu para explicar várias coisas pela primeira vez usando a teoria de bandas. Agora, tem várias sutilezas. Quer dizer, se você calcular a repulsão típica entre elétron e elétron, você pode usar a expressão de Coulomb, né? Você vai achar um valor de energia da ordem de elétron-volts, que essencialmente é o valor típico dos valores que a gente está encontrando pela teoria de bandas para os gaps e tal. O gap de semicondutor é dessa ordem. Por outro lado, para a gente fazer a teoria de bandas, a gente desprezou a interação elétron-elétron. Ao longo de todas as últimas aulas, se a gente for lembrar em detalhe, a gente está usando a aproximação de elétrons independentes. A gente está considerando que o elétron enxerga apenas o potencial da rede. E a gente desprezou a repulsão entre os elétrons.
Então a pergunta que aparece com bastante força é por que é razoável desprezar a interação elétron-elétron? Então tem algumas coisas. Em primeiro lugar, nem sempre dá para desprezar ela. A gente vai estudar na terceira parte desse curso de materiais magnéticos, e para entender o magnetismo desses materiais é fundamental levar em consideração a interação elétron-elétron. Em segundo lugar, existem materiais que você, pela teoria de bandas, podia achar que eram condutores, mas na verdade não são. São chamados isolantes de Mott, em que o fato deles serem isolantes não vem pelo fato de ter um gap de energia na estrutura de bandas, mas sim da repulsão elétron-elétron que você passa a ter que levar em conta. Tá? Então tem alguns materiais para os quais isso não funciona, mas na esmagadora maioria dos casos, a aproximação de elétrons independentes é excelente, em particular para os metais, para os semicondutores, isso funciona muito bem. E a razão fundamental para porque isso acontece é a chamada teoria de Landau, do líquido de Fermi, que é mais ou menos da década de 50, que foge ao propósito do nosso curso discutir em muito detalhe, mas é importante vocês saberem que existe, então, uma explicação mais fundamental de por que a gente pode desprezar a interação elétron-elétron. Depois, quem tiver curiosidade, a gente pode discutir isso mais em detalhe. Tá? Então, agradeço vocês a presença aqui na aula, né? E a gente, qualquer coisa, discute na aula presencial.